Abram comigo a Bíblia, obrigado ao Samuel, ao louvor, capítulo 19 de Lucas, capítulo 19 de Lucas, capítulo 19 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 1, eu quero ler com os irmãos. Eu quero falar hoje um pouco, e o tema talvez seja esse, falar um pouco de arrependimento. Isso tem uma das coisas que a igreja deixou de pregar um pouquinho e confrontar o povo que frequenta a igreja, é o arrependimento. Nós pregamos ótimas mensagens, ótimos sermões, mas pouco se fala de cruz, pouco se fala de arrependimento. Nós cristãos achamos que por viver debaixo de uma graça, de um favor que nós não merecemos, o Senhor nos aceita do jeito que a gente é, independente das posições que nós tomamos na vida. E a história não é bem assim. Jesus nos salva e esse arrependimento, essa mudança, ele requer de mim e de você. Não é porque eu sou salvo pela graça que eu vou viver debaixo do pecado. Não é porque eu sou salvo por um favor que eu nem merecia, que eu vou viver de qualquer maneira achando que o Senhor já me salvou. E é isso que importa, uma vez salvo, sempre salvo. Eu quero falar de um tema que pouco se fala hoje nas igrejas, e um tema que pode mexer com você, que é a questão do arrependimento. Então Lucas 19, versículo 1 diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Nós nos abrimos aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja, e eu peço ao Senhor, usa a minha vida por misericórdia, graça, para alcançar o coração das pessoas que estão aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém. Essa história é muito interessante, talvez das crianças que estavam aqui até o mais velho a gente conhece essa história. A Bíblia fala de que Jesus estava passando pela cidade de Jericó, ele estava atravessando, e diz que um homem, um dos maiorais do publicano e rico, chamou a atenção dele ao ver Jesus, ou seja, ele queria ver Jesus. E essas duas coisas que informam no começo do texto faz a gente entender que Jesus ele toca no coração de pessoas improváveis. Por que improvável? Primeiro porque Zaqueu era publicano. Publicano, naquela época, que não é diferente de outro, era uma pessoa que era cobrador de impostos. Mateus também era coletor, cobrador de impostos. Mas esse homem aqui, ele era publicano, cobrador de impostos, e a palavra fala que ele era de alto escalão, porque a Bíblia diz que ele era maioral dos publicanos, e depois dá uma segunda informação, que esse homem também era rico. Duas coisas improváveis. Por que improvável? Porque esse homem, ele cobrava imposto indevido, cobrava mais, extorquia as pessoas, e é improvável também porque ele é rico. Improvável porque na mentalidade do ser humano, eu só busco a Deus quando eu sou pobre ou necessitado de alguma coisa. Nós temos uma cultura de que eu devo buscar a Deus se eu estou numa desgraça da vida,
ou física, ou material, ou espiritual, na maioria das vezes material, falando, ou familiar. E também é improvável uma pessoa que tem riqueza buscar a presença do Senhor. Mas esse homem, ele teve um interesse de conhecer quem era Jesus. Só que tinha um problema, ele era baixinho, ele era pequeno. A palavra fala que ele era de baixa estatura. Então acompanhe comigo o pensamento. Jesus vem vindo com uma multidão, esse homem que era cobrador de impostos e maioral dos publicanos, ele era pequeno, era rico, e ele queria ver a Jesus. A palavra fala então que a multidão estava passando, e ele tem uma ideia de ver Jesus subindo numa árvore. Então esse cobrador de impostos, maioral dos publicanos, ele vai até essa árvore, querendo ver Jesus, ele sobe até essa árvore. E quando a multidão passa, e Jesus passa até onde Zaqueu estava, o que acontece no momento aqui na história? Acompanhe comigo aí. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Irmãos, aqui eu quero entender que Jesus, ele conhece a mim, ele conhece a você. Porque o texto não fala que Zaqueu fez algum sinal que chamasse a atenção de Jesus. Zaqueu talvez não balançou, e o texto não fala que ele balançou os galhos, que ele gritou, assoviou, nada. A Bíblia fala que ao passar Jesus com a multidão, ele olha para a árvore, ele vê Zaqueu e fala: desce depressa, e o texto diz: porque hoje eu vou ficar em tua casa. Primeira lição que a gente aprende é que Jesus nos conhece, independentemente se eu conheço a Ele ou não. Porque Jesus, Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Jesus é onipresente, Ele está em todos os lugares. E Jesus também, Ele é onipotente, ou seja, Ele tem poder acima de todos os poderes dessa terra. Se eu e você tivéssemos em meio a essa multidão, a gente ia falar: mas puxa vida, por que Jesus escolhe justamente esse camarada? E talvez o que possa ter passado na cabeça de Cristo era, além de conhecer Zaqueu, ele viu o esforço que Zaqueu fez para ser reconhecido diante do Mestre. Porque ele aqui encara uma multidão, e ele agora também sobe numa árvore, para que Jesus possa olhar até ele e trazer algo de especial à vida desse homem. Agora é interessante na história que a multidão não se alegra com isso. A Bíblia diz que então Zaqueu desce a toda pressa e recebe Jesus com alegria. Mas no versículo de número 7, fala que as pessoas que viram essa cena, elas ficaram de que maneira? Incomodada. E a Bíblia diz que alguns desses da multidão começaram a murmurar, dizendo que Jesus estava se hospedando com um homem que era pecador. Irmãos, isso acontece até o dia de hoje, sabia? Muitas vezes nós nos incomodamos quando Jesus salva pessoas que estão em pecado igual nós estávamos no passado. Jesus, irmãos, ele veio com um dos únicos motivos dele vir aqui à terra, é salvar aquele que estava perdido. A multidão reclama porque a multidão não entende graça. A multidão reclama porque nós, seres humanos, também reclamaríamos, porque nós não entendemos Jesus salvar sem a pessoa fazer nada. Na sociedade que nós vivemos, eu amo o Jean se o Jean corresponde ao meu amor. Se ele não corresponde ao meu amor, eu não amo o Jean. A sociedade nossa, ela ama em base de trocas. Nós amamos se alguém nos ama, a gente ama. Se alguém não nos ama, é difícil da gente amar. Só que Jesus, Ele é o Filho de Deus que veio a esse mundo buscar aquele que estava perdido. Jesus não veio para sãos. Jesus não veio para aquele que está achando que não precisa dele. Jesus veio exatamente para salvar aquele que estava no pecado. A multidão reclama e diz: como esse homem vai se hospedar na casa de um pecador? Se Jesus viesse nos nossos tempos de hoje, talvez nós ficaríamos chocados com o tipo de pessoas que andaria do lado dele. Lembra que alguns dos fariseus indagavam a Jesus dizendo: parece que você só anda com um pecador. Parece que você gosta de jantar e se assentar à mesa com pessoas
do mais baixo escalão da sociedade. E esse tipo de pessoa existe até os dias de hoje, pessoas que não compreendem a graça e que Jesus veio salvar o que está perdido e não aquele que não precisa dele. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Para que você abra a sua boca às pessoas que vivem à sua volta, que estão presas no pecado. Nós muitas vezes somos aquela multidão que pega uma mulher em adultério e apresentamos essa mulher até Jesus e dizemos: a lei manda que essa mulher seja apedrejada. E Jesus não quer usar você como acusador, Ele quer usar você como um agente de transformação, de libertação, de cura e salvação daqueles que estão perdidos. Irmão, se você veio à igreja tentando achar pessoas perfeitas, você está no lugar errado, porque aqui é um grande hospital de pessoas que necessitam e carecem da graça, da misericórdia e da bondade do Senhor todos os dias da sua vida. Daqui quem vos fala, até o último lá, o Nádio que está na porta, todos nós carecemos da graça, da misericórdia de Deus. Que você possa lançar suas pedras no chão e começar a pregar a palavra de arrependimento a quem vive à sua volta. Não seja um acusador, não seja um murmurador, mas seja um agente de transformação e que leve vida e perdão através de Cristo a quem está à sua volta. O texto diz que esse homem então, no versículo 8, que entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. É aqui que eu quero centrar agora a palavra de arrependimento. Olhando para ele, vendo que ele era cobrador de imposto, rico, e provavelmente não conhecia a fundo quem era Jesus, a gente olha para esse homem e fala: mas como que ele teve a ciência de que ele precisava mudar de vida? Como que ele teve essa ciência? E aqui entra a palavra arrependimento. Zaqueu, do encontro que ele tem com Cristo, algo foi mudado e transformado na vida dele. Por que você fala isso, pastor? Porque o texto diz que ele levanta ali diante das pessoas e de Jesus e fala: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Por que Zaqueu fez isso? Porque o apego que ele tinha às coisas materiais, a partir do encontro que ele tem com Jesus, ele perde. Ele tinha um apego material, ele tinha riquezas, e diferente daquele jovem rico que fazia tudo, mas tinha amor pelo dinheiro, esse homem mostra ao contrário. São 2 histórias paralelas que a Bíblia conta, um de um jovem rico que conhecia e praticava a lei, e conta desse homem aqui que não conhecia a lei, que era um cobrador de impostos, rico, mas que tem atitudes diferentes do encontro que tem com Jesus. O jovem rico, quando é confrontado por Cristo, que Cristo diz: olha, você vai vender tudo que você tem e dar aos pobres, como que a história termina? A conversa termina. Que diz que o jovem rico se entristeceu, porque ele era dono de uma grande riqueza. E esse homem aqui, que não conhece a Jesus, ou não havia conhecido a Jesus, rico, maioral dos publicanos, quando tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele tem um desapego material na vida dele. É um arrependimento. A Bíblia fala que ele ia dar, ou seja, ele vai dar aos pobres a metade dos bens que ele tinha, que ele possuía. Se isso aqui não for arrependimento, eu não sei o que é arrependimento. O texto continua dizendo que se alguma coisa ele defraudou, e com certeza deve ter defraudado, ele diz que ia restituir 4 vezes mais do que ele havia pego das pessoas a mais. Arrependimento. A igreja do século 21, ela vive totalmente contrária a essa verdade que eu estou pregando. A pessoa se converte e não tem mudança de vida em algumas áreas. Se você, antes de conhecer a Jesus, estava brigado com seu pai, com a sua mãe ou com alguém da sua família, a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, o que deve mudar em você, irmão? Irmã? Agora eu sou de Jesus. A primeira atitude, sabe qual que é? De consertar aquilo que se quebrou no passado, através
de uma briga, de um desentendimento e assim por diante. Nós precisamos entender isso, que a minha vida antes de Cristo é uma, e a minha vida depois de Cristo ela é ou deve ser outra. Irmãos, é muito bom frequentar a igreja, mas o que Cristo quer que eu e você tenhamos são mudanças na nossa vida. Paulo lhe trata isso na carta que ele escreve à igreja de Corinto. Ele fala: olha, o que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que praticava o mal agora ele deve inverter e começar a praticar o bem. Nós vemos hoje poucas famílias e poucas pessoas tendo esse verdadeiro e genuíno encontro com o Senhor, ao ponto da sua vida ser transformada e regenerada pelo poder da palavra e do encontro que teve com Cristo. Quem era você antes de Jesus e quem você é hoje? Aquela multidão talvez foi calada, não pela ordem de Cristo somente, mas ela foi calada porque o próprio Zaqueu testificou daquilo que Jesus fez na vida dele através desse encontro que ele tem com ele. E é isso que eu queria trazer para vocês essa noite. Tem que ter mudança, irmãos. Se a gente olhar para Efésios, se você puder abrir comigo, aliás, deixa eu ver aqui, é Gálatas, Gálatas capítulo de número 5. A minha vida, depois que eu tenho um encontro com Cristo, ela deve dar frutos segundo aquilo que a palavra de Deus ensina. Jesus não disse que a gente ia conhecer uma árvore através do quê? Do que, gente? Dos frutos que ela dá. Pode uma mangueira produzir abacate? Pode um pé de carambola produzir uvas? Pode um pé de uva produzir melão? Pode, Neto? Nem na engenharia consegue fazer isso. Pode um pé de laranja produzir, sei lá, limão, tangerina? Pode? Não. Se nós entendemos isso, que é uma coisa da natureza, que o Criador fez, que é uma lei que nós temos que seguir, por que nós não entendemos essa parte de que a minha vida com Cristo, antes de Cristo é uma, e ela deve ser outra depois que Jesus entra em nós? Irmãos, o mundo, ele não está ligado somente naquilo que a gente fala. O mundo está atento àquilo que a gente vive. Desde a educação para os seus filhos na sua casa, no lugar que você trabalha, no lugar onde você estuda, nos lugares que você frequenta, as pessoas, elas não querem somente ouvir a sua voz. Elas querem olhar para você e ver que tipo de fruto você está produzindo. Foi-se o tempo que palavras convenciam as pessoas. O que convence a nossa mudança não é o que a gente fala, mas aquilo que a gente vive. E se alguém está em Cristo, nova criatura é ou deve ser. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo se fez. É assim que tem que ser a nossa vida com Jesus. O testemunho que nós produzimos para o mundo afora deve ser de transformação, de mudança, e de que algo aconteceu diferente dentro de mim e dentro de você. Eu sei, irmãos, e vocês não precisam me falar, que isso acontece gradativamente. Acontece gradativamente. Tem pessoas que da noite para o dia são transformadas, e tem outras que há um tempo e um processo. Agora a gente não pode se apoiar nessa muleta e falar: Jesus conhece o meu coração. Ele conhece, mas Ele quer transformação, Ele quer arrependimento, Ele quer uma nova vida através do poder do Espírito Santo. Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é, e eu quero que vocês leiam comigo, não sei se está aí próximo lá, já está aqui, né? Vamos ler comigo aqui, por favor. Versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é, vamos lá, bem alto: amor, alegria, paz, não, paciência não, Laís, você pôs errado. Não está errado paciência, gente? Vocês assustaram, né? É paciência mesmo. Você tem paciência? Vocês assustaram, né?
Vocês têm paciência? Não, pastor, comigo eu sou pavio curto. Será que você teve um encontro com Cristo verdadeiro? Você não errou não, viu, Laís? É isso mesmo. Até assustou a turma, ela ficou parada. Amabilidade, ou em outra tradução aqui é longanimidade, benignidade. Depois fala da bondade, fidelidade. Pode ir para frente lá. Mansidão. Você é manso? Manso. Sabe o que é manso? É aquela pessoa, pensa num animal, vai. Assim eu não preciso atacar ninguém aqui. Pensa no animal. Quando a gente fala assim, não, esse animal é domesticado, quer dizer o quê? Que ele é manso, né, Dimas? Não, pode entrar, meu cachorro, ele é manso. Aí você põe para dentro de casa, o cachorro vai lá e dá uma encruvinhada na sua canela. Não é manso. Tem gente que não é domesticada por Cristo. Impetuosos. Quer brigar por tudo. Quer discutir com tudo. Quer que a razão dele prevaleça diante de qualquer briga. E alguns falam, quando eu entro na briga eu vou até o fim. E aí nós somos confrontados com essa palavra, que o cristão tem que ser manso. Que o cristão, ele tem que ter também algo que falta no nosso meio, que é domínio próprio. Domínio próprio. Não preciso falar muito, né, gente? Você tem dominado a você mesmo? Pastor, eu conto até 10. Se não der certo, eu vou para cima. Aí você fala, a gente tem que ser perfeito? Não. Quando faltar o domínio próprio, o que você deve fazer? O que você deve fazer, gente? Reparar o erro. Faltou domínio próprio? Faltou, pastor. Mas eu tenho o Espírito de Deus em mim. Então, eu chego para quem eu me estourei, briguei, e falo, irmão, você me desculpa porque eu não consegui domar a minha carne. É isso. Na hora da mansidão, eu não consegui controlar, porque meu temperamento é mais forte. Talvez a gente tenha dificuldade de controlar. Mas quando você erra, o que você tem que fazer? Reparar o erro. A Bíblia fala que o fruto também traz o amor, a alegria, a paz. Esse ser longânimo, aí entra na palavra que a Laís colocou, que não está errada, que é a paciência. Se você teve um encontro com Jesus, e se Ele é o Senhor da sua vida, algo tem que ser transformado dentro de você. Algo tem que acontecer de diferente para as pessoas falar, não é a palavra que ele fala, mas é a atitude que ele tem diante das coisas que ele enfrenta no mundo. E aí que entra, irmãos, a questão do que eu estava falando de Zaqueu. Zaqueu pouco se fala dele, se ele andava ou não com Cristo, mas provavelmente não. Mas fala que esse homem, no mesmo dia, a ficha dele caiu. E ele diz que ele ia dar aos pobres metade daquilo que ele possuía. E se ele fez mal para alguém, ele ia restituir 4 vezes mais do que ele tinha defraudado. Ele errou, como nós erramos. Mas Zaqueu está disposto. Ele propôs no coração dele que mudanças precisavam acontecer na vida dele. Mudanças precisam acontecer na minha vida e na sua vida. Precisam acontecer. Tem que ter um antes e depois, irmão e irmã, tem que ter. A gente não pode andar achando que agora salvo, sempre salvo e todo mundo se adapta à mesma maneira de viver. Não. As coisas precisam mudar dentro de nós. Tem gente que fez dívida no passado e agora aceitou Jesus, fala, agora Jesus perdoou todas as minhas dívidas. Ele perdoou, mas tem que fazer o quê? Pagar. Vai lá para quem você deve, fala, nem que eu pague R$1 por dia, mas eu quero acertar minha vida financeira. Eu quero começar uma nova vida e fazer diferente. Infelizmente, hoje nós somos contaminados com uma teologia, e eu já ouvi isso e posso falar, de igrejas que falam, não, pega a dívida que você tem, vai lá no banco, põe na porta do banco lá e fala, está repreendida essa dívida e vai sumir em nome de Jesus. Glória a Deus.
E a responsabilidade nossa, irmãos? E a responsabilidade nossa? A gente passa num sinal vermelho, vem a multa, a gente fala, o diabo está me tentando. O diabo que passou no sinal vermelho ou foi você? A gente ultrapassa na faixa onde não é para ultrapassar e vem a multa, a gente fala, é o devorador. Não é o devorador, é o motorista. É você. Vou deixar a dívida, né? Tem irmãs que trabalham aqui em cobranças, né? Vou deixar a dívida depois de 5 anos, não é assim? Vai caducar. Deus caduca, esquece daquilo que você fez. Eu não estou falando que Ele não vai perdoar, Ele vai perdoar. Mas eu tenho que mudar a minha atitude perante os erros que eu cometo na minha vida. Zaqueu, talvez ele cala a multidão. Eu acho que literalmente ele calou a multidão. Porque as pessoas não esperavam ouvir isso da boca dele. E ele foi homem aqui para falar, eu vou dar metade daquilo que eu tenho para os pobres. A gente não faria isso, irmãos. Não vamos ser hipócritas. Nós não faríamos isso. Conhecer Jesus, eu estava com a vida meio errada, eu vou pegar tudo que eu tenho, dividir no meio, agora vou lá, sair nas praças, nos bairros pobres de Ribeirão, e entregar para quem quiser, eu vou entregar os meus bens. Você faria isso? Ele cala a multidão quando ele diz, se eu defraudei alguém, eu quero dar 4 vezes mais daquilo que eu peguei. Então, se eu peguei 10, eu vou devolver quanto, gente? 40. Se eu peguei 1.000, eu vou devolver 4.000. Isso é bíblico. Arrependimento, que sabe o que quer dizer arrependimento? É uma palavra que entra também na metanoia, que é a mudança de mente, mudança de atitude. Quem eu era e quem eu sou. Zaqueu, ele fala isso, ele diz, olha, eu quero devolver, eu quero restituir. E no versículo 9 de Mateus 19 diz, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Depois dessa frase, dessa palavra que Zaqueu dá a Jesus e às multidões, a Bíblia informa que Jesus então levanta agora no meio do diálogo, e ele aponta dizendo que hoje houve salvação naquela casa. Por que houve salvação, gente? Porque houve arrependimento. Todas as vezes que há arrependimento dos pecados que nós praticamos, Jesus está disposto a salvar. Jesus está disposto a transformar. Jesus está disposto a agir. Jesus está disposto a tirar da lama do pecado e trazer para um lugar seguro de vida de santidade diante dele. Ele diz que hoje houve salvação naquela casa. E ele diz no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio para quem está perdido, para mim e para você. E Ele essa noite, de maneira muito simples, Ele está requerendo transformação e mudança na nossa vida. Quando João Batista veio pregar, e João Batista é aquele que antecede a vinda de Jesus como homem na terra, a mensagem de João Batista era uma. Qual que era, irmãos? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Pedro, quando ele vai pregar para aquela multidão, no capítulo 3 de Atos, ele diz qual palavra? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se não houver arrependimento, irmãos, não há salvação. Se não houver arrependimento dos pecados que nós praticamos, Cristo não vai salvar, Ele não vai transformar, Ele não vai mudar. A mensagem que nós temos no Novo Testamento é essa: vem do jeito que você está, eu te aceito do jeito que você é, mas há um antes e um depois que tem que acontecer na sua vida. Antes de Jesus eu sou esse, depois de Jesus eu sou outro, porque é isso que requer o nosso encontro com Cristo. A mensagem que nós vemos João Batista, Pedro, a mensagem que o apóstolo Paulo prega, todas elas é uma mensagem de arrependimento, de transformação e de mudança de vida. O que eu queria trazer para os irmãos era exatamente isso, que não basta ser e confessar que nós somos cristãos. É preciso
mudança, é preciso uma nova vida, uma nova atitude que nós tenhamos aqui na terra. Lembra quando o IBGE vem perguntar? Ele diz, qual é a religião sua? Aí você fala, eu sou católico, sou evangélico, sou espírita, isso. Por IBGE passa quem nós somos. Agora, diante de Deus não passa. Quem você é diante de Cristo? Você é servo dele mesmo? Você tem um antes e um depois na sua vida? As suas atitudes, elas refletem que Jesus vive dentro de você? Tem algo que tem me incomodado muito nesses dias, é que se eu sou morada de Deus, de que maneira que eu tenho cuidado dessa morada? Paulo fala que eu e você somos templos do Espírito. Paulo fala que eu sou edifício de Cristo. Paulo fala que eu sou santuário, eu sou morada do Altíssimo. Eu e você nós somos. Reflete um pouco sobre isso. O Espírito de Deus tem habitado dentro do seu coração com o estilo de vida que você tem? Da porta para fora, como que você vive da porta para fora? Certa vez uma prima nossa disse que morava do lado de um pastor, não vou dizer de onde é. E ela falava assim, eu não sei, Fernando, mas você também briga com a Ana assim, grita, né? É escandaloso? Eu falei, não, sou normal, a Ana está aí, ó, bonitona, linda, viçosa, lindona. Eu falei, não, ela falou assim, porque eu moro do lado de um pastor, de uma igreja grande aqui na minha cidade. E eu vejo ele aos berros, xingamentos com a sua esposa, com seus filhos e assim por diante. No apagar das luzes, irmãos, no apagar das luzes, Jesus sabe quem nós somos. Sabe como que você trata o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. No apagar das luzes, Deus sabe tudo que nós fazemos. Se é de uma pessoa que tem vida nova em Cristo ou se ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Sabe, irmãos, de uns 3 anos para cá, eu tomei uma decisão de não colocar mais o envelope, o cartão, dentro do envelope dos dízimos. Sabe por que eu fiz isso? Uma, para não ver quem dizima e quem não dizima, porque eu não quero me contaminar com isso. O segundo é porque eu entendi que quem vê o seu dízimo e a sua oferta não é a tesoureira Monique, mas é o Espírito Santo de Deus. Ele vê, ele sabe. Lembra de Ananias e Safira? Diz que Barnabé, né, que era conhecido lá natural de Chipre, ele pegou uma propriedade, vendeu e trouxe aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira, eles falaram assim, puxa vida, vamos também impressionar com uma oferta? Diz que eles venderam também uma propriedade, só que eles pegaram parte daquilo que eles venderam e trouxeram aos pés dos apóstolos, dizendo, olha, o valor integral está aqui depositado aos seus pés. Sabe o que acontece, irmãos, quando Ananias traz essa oferta? A Bíblia fala que o Espírito de Deus tocou no coração de Pedro, dizendo, ele está mentindo, é mentira o que ele está falando. E sabe o que aconteceu no mesmo instante com Ananias? Ele foi morto. E aí chega a dona Zafira, olha o nome chique, né, Zafirona. Chega lá, Pedro fala, e aí, dona Zafira, você vai dizer a verdade ou vai dizer mentira? É na linguagem minha, tá? Ela falou, não, nós vendemos por tal preço. Mentiu também. Sabe o que Pedro falou? Está aí os pés dos homens que levaram seu marido ali para a morte. Vai levar você também, porque você mentiu para o Espírito Santo. Você não dá o dízimo para mim, para Monique, nem as ofertas, nem para a igreja. Você dá para o Senhor. Porque é Ele que te dá saúde, inteligência, sabedoria para trabalhar e ganhar o pão de cada dia. É Ele que faz isso. Eu tirei o envelope e falei, Senhor, eu não quero saber quem faz e quem não faz. Porque todos nós um dia compareceremos diante do nosso Deus. Mas Ele requer uma atitude diferente minha e sua. Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor do seu bolso. Jesus é Senhor da sua língua.
Jesus é o Senhor da sua casa, Jesus é o Senhor do seu trabalho, Jesus é o Senhor de tudo em você ou parte de você. Zaqueu naquele dia ele disse: tudo eu entrego nas tuas mãos. E a salvação veio sobre a vida de Zaqueu. E hoje é noite de salvação, hoje é noite de transformação de vida. E eu quero que você entregue a Ele. Assim como Zaqueu fez, eu quero que você entregue. E se você defraudou, se você fez mal a alguém, repare esse erro. Se você pisou na bola e cometeu pecados essa semana que prejudicou outras pessoas, repare os seus erros, peça perdão, enfrente, mostre que você é cristão não de palavras apenas, mas também através das atitudes de uma nova pessoa que foi tocada pelo poder de Cristo que opera em nossas vidas. Vamos fazer isso essa noite? Curve a sua cabeça aí onde você está, por favor. Eu sei que no nosso meio tem a possibilidade de pessoas estarem vivendo de qualquer forma depois que Jesus entrou na vida dela. Eu sei que no nosso meio pode haver pessoas que talvez tenham uma vida dupla. Aqui na igreja é a paz do Senhor e lá fora só Deus sabe como que é. Eu sei que às vezes aqui no nosso meio podem ter pessoas casadas, que aqui na igreja é meu amor, meu bem, mas lá fora só Deus sabe o que o marido ou a esposa deve passar na mão dessa pessoa. Eu sei que no nosso meio, pela quantidade de pessoas que nós temos, pode haver alguns que estão devendo algum valor, pode ter algumas coisas que precisam ser reparadas em suas vidas. E o Senhor nessa noite, Ele está dizendo a nós que nós devemos mudar. Eu sei que no nosso meio tem pessoas que têm um palavreado aqui na igreja, mas fora da igreja tem outro palavreado. Eu sei que no nosso meio tem pessoas que precisam ser libertas da mentira, ser libertas de vícios, ser libertas de uma vida tortuosa que vive lá fora. Irmãos, tem uma coisa que Jesus, Ele vê em mim e em você, é a nossa intenção, é a nossa atitude. Não finja ser santo se você não é. Não finja ter amor, sendo que no fundo você tem ódio. Não finja ter perdão, se no fundo você não perdoou. Não finja. Jesus essa noite Ele está aqui no nosso meio, e assim como Ele veio sobre a vida de Zaqueu, trazendo salvação, libertação, restauração, dizendo: eu vim para aqueles que estão perdidos, esse mesmo Jesus está aqui essa noite. E se você se arrepender hoje, você pode ter a sua vida transformada e mudada pelo Senhor. Mas mude. Jesus quer entrar no seu coração, na sua vida. Jesus quer trazer um novo estilo de vida a você. Não como você vivia no passado, mas como você vive ou deve viver hoje, no presente e no futuro. Se você entendeu essa mensagem, quer entregar a sua vida para Cristo essa noite, gostaria que você fizesse uma oração juntamente comigo. Senhor Jesus, eu entendi a Tua palavra, e nessa noite eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de uma vida errada que eu estava vivendo. Eu me arrependo das injustiças, do mal e do pecado que eu praticava contra o Senhor. Senhor Jesus, traz arrependimento
em minha vida, traz mudança na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir, e que em Cristo Jesus eu possa ser uma nova criatura. Faz a tua obra em meu coração, faz a tua obra em minha vida. Eu confesso que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu acredito no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para me salvar, me perdoar e fazer morada em meu coração. Ó Deus, eu oro agora por essas pessoas que estão aqui. Essa palavra não é para atacar, essa palavra é para mexer com as pessoas e trazer arrependimento através do Teu Espírito Santo. Quem mudou Zaqueu foi o Senhor. Quem mudou tantos outros homens e mulheres foi o Senhor, não foram homens. Homens são apenas canais, instrumentos nas Tuas mãos. Mas quem faz a obra é o Senhor. Um planta, o outro rega, mas quem traz o crescimento é o Senhor Jesus. Que nessa noite, Jesus, que o Senhor possa resgatar vidas, salvar o que está perdido, trazer arrependimento àquele que falta, trazer mudança necessárias que nós precisamos ter em nossas vidas, e que sejamos cristãos não de maneira nominal, mas que sejamos cristãos de maneira que testemunhem Jesus em nossas vidas. Aliás, cristão são cristos pequenos, e é isso que nós queremos ser, mini cristos aqui na terra, que levam a Tua palavra e que vivam de maneira santa, justa, honesta, diante do Senhor e diante desse mundo. Pai, que o Senhor toque em corações e em vidas essa noite, e faz a obra e o milagre da salvação e da transformação. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Se coloque de pé, nós vamos cantar uma canção e depois nós encerraremos o nosso culto. Só pra te ver.
reconhecimento quando erramos. Quando você toma uma multa, não briga com o policial. Eu errei, apague a multa. Quando a gente fala algo com uma pessoa, agredindo ela com palavras, peça perdão se você reconheceu que você fez o mal ao outro. Deus amava Davi, porque Davi tinha facilidade para se arrepender dos pecados que ele praticava. E Deus também te ama, e Ele quer uma atitude nova, diferente de você, a partir dessa palavra. Errou, repare o seu erro. Destruiu um relacionamento, vai lá de volta, e Deus faz assim, dessa maneira, porque Ele te ama, Ele quer você bem, e Ele quer dar vida eterna e a salvação através do nome dEle. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós entendemos essa noite que é preciso uma nova vida depois que o Senhor Jesus entra nos nossos corações. Eu quero clamar a Ti para que o Senhor nos ajude. Quando faltar força, que o Senhor nos revista de força. Quando faltar, ó Deus, disposição, que o Senhor possa dar disposição. Quando faltar, ó Deus, a ciência do nosso pecado, que o Teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E que tenhamos facilidade para mudar a nossa vida através do poder do Teu Espírito Santo, através do poder da Tua palavra. Obrigado por essa noite. Despede agora os meus irmãos em paz. Que o Senhor nos dê uma semana de vitória em Tua presença. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito serão sobre nós, hoje, para todos sempre. Amém e amém. Antes de você ir embora, nós temos uma família também que é o Hélio, Ivane, Matias e Pedro nos visitando. Está lá no fundo. Dê um sinal com a mão, essa família. Isso. Vocês são bem-vindos aqui também no nosso meio. Depois, se vocês puderem dar um abraço a quem está ao seu lado, nos visitantes. Tenham uma ótima semana a todos, em nome de Jesus.